Olá, moçada. Eu sou o professor Osmar e nessa aula de hoje eu vou trabalhar com vocês alguns conceitos geográficos. Conceitos esses que nos permitem entender melhor a geografia enquanto ciência. Geografia esta que ela é produzida desde a antiguidade, todavia, somente no século XIX, que ela vai adquirir o status de ciência propriamente dita. Tá? Então, a partir daí, ela vai construir aquilo que nós chamamos dos seus princípios metodológicos. Tá? E para ela chegar a essa construção, nós vamos passar aí, né, pelo trabalho de alguns pensadores. Entre eles, né, um indivíduo denominado Friedrich Ratzel. O Ratzel, ele era um pensador, um filósofo alemão, né, que conseguiu fazer alguns estudos referentes à geografia. Ele, inclusive, ele coloca o ser humano à frente das relações e, inclusive, um trabalho que ele desenvolveu, bastante conhecido, com o nome de antropogeografia. Dentro desse trabalho, ele fez uma abordagem relacionando o ser humano com a natureza. E ele acabou desenvolvendo, né, uma linha de pensamento que acabou ganhando o status de escola, ficou conhecido como Escola Alemã de Geografia. E essa escola, ela ganhou, né, uma característica que era denominado como determinismo. Tá? O determinismo geográfico, ou a geografia determinista. O que dizia essa geografia? Por onde ela se pautava? Né? Segundo Ratzel, né, o homem, ele estava à mercê do meio. Então, o meio determina as ações do homem. Então, ele se adaptava às condições existentes na natureza. Então, vejam bem, ele entende o ser humano ali não como um ser social, mas e sim como um ser biológico meramente. Tá? Então, em função disso, a gente vai ter, né, um certo amparo para a política expansionista da Alemanha à época, que estava atrasada em relação a outros países, como França, como Inglaterra. Então, isso vai servir um pouco para justificar, né, a necessidade de uma ampliação do espaço alemão. Aquilo que, inclusive, os alemães, até mesmo depois, após a Primeira Guerra Mundial, ainda vão continuar utilizando alguns argumentos desse determinismo, que era a ideia de espaço vital. Então, a Alemanha estava em busca do seu espaço vital e usando isso para justificar, né, o colonialismo, a necessidade de ampliar os seus territórios. Com isso, a Alemanha teve assim, um grande desenvolvimento. Todavia, para combater, né, essas ideias deterministas, a gente vai ter, né, na França, né, ainda dentro desse período final do século XIX, né, um outro indivíduo que ele é bastante conhecido, né, como Paul Vidal de Lablache. Tá? O Paul Vidal de Lablache é um indivíduo, então, francês, né, que desenvolveu uma outra perspectiva da relação homem-meio. Então, a partir dele, né, surgiu uma teoria que acabou também formando uma escola, que é a chamada escola possibilista. Tá? A escola possibilista, em contraponto à escola determinista. Então, o determinismo e o possibilismo, eles adquiriam uma característica antagônica, no qual, enquanto o determinismo considerava que o meio, ele determina as ações do homem e ele se adapta nele, Paul Vidal de Lablache, ele partiu de uma outra premissa, que, muito embora, né, o meio influencie as ações do homem, o homem, com a sua capacidade técnica, com o seu desenvolvimento tecnológico, tem condições de alterar esse meio, adaptar o meio de acordo com as suas necessidades. Tanto é que, se nós analisarmos os dias de hoje, né, não existem mais lugares no mundo onde o homem não possa agir sobre ele. Tá? Então,
De forma geral, nós podemos dizer que prevalece a ideia de Lablache. Por mais que o ambiente seja inóspito, através do conhecimento que a sociedade adquiriu ao longo do tempo, ele consegue, então, adaptar as condições do meio para que ele possa agir sobre ele. Tá? Dessa maneira, o planeta, ele praticamente tornou-se todo ele passível de ser utilizado. As poucas áreas do planeta que não são utilizadas é porque existe uma intenção de não utilizá-los, como por exemplo, a região polar antártica é uma área que extremamente inóspita à humanidade, tanto é que não existem povos nativos ali. O que existem hoje nessas regiões são o quê? São grupos de cientistas financiados por alguns países que trabalham sobretudo com questões ambientais. E existe um tratado, que é o próprio Tratado da Antártida, que proíbe qualquer ação de cunho econômico, qualquer exploração ali existente. Mas não porque o local é totalmente inóspito, é porque é uma área que entende-se que deve ser assim preservada. Bom, a partir dessas questões que servem para transformar a geografia como uma ciência, começa a se construir, então, os chamados princípios metodológicos. Toda ciência, ela tem que ter determinados princípios que permitem sistematizar, tá, e entendê-la como tal. Então, em função desses princípios, nós vamos ter alguns que nos chamam a atenção de uma maneira de forma mais importante. Então, que princípios são esses? Vocês vão entender aqui claramente a partir da exemplificação. Nós temos um princípio que nós chamamos de princípio da extensão. Bom, princípio da extensão. Partimos da seguinte premissa: todo fato geográfico, ele ocorre num determinado lugar do espaço. Esse espaço, logo, ele tem que ser localizado, e para isso nós vamos usar os conhecimentos da cartografia, e ele tem que ser dimensionado. Tá? Então, localizado e dimensionado. A esse princípio, a gente atribui como sendo uma das contribuições de Hatzel para essa sistematização da geografia. Então, princípio da extensão, princípio no qual todo fato geográfico deve ser localizado, tá, e dimensionado. Bem, a partir daí, nós utilizamos um outro princípio. A esse princípio nós chamamos de princípio da analogia, também conhecido como princípio da geografia geral. Bom, no que vem a ser esse princípio? Quando nós temos um fato geográfico, acabamos de identificá-lo, localizá-lo, ver a sua extensão, até mesmo para saber se esse fato ele tem assim uma grandeza local, regional, nacional. Bem, a partir daí, o que a gente faz? A gente vai buscar semelhanças e diferenças com outros locais. Então, como por exemplo, olha, estamos estudando a Bacia do São Francisco, um rio importante que nasce no sudeste brasileiro, atravessa o semiárido e vai desaguar no Oceano Atlântico. Ora, ao estudar a Bacia do São Francisco, nós vamos buscar uma analogia junto a outras bacias que podem ter semelhanças, que podem fazer com que haja um aproveitamento daquilo que já foi trabalhado numa área e noutra. Então, por exemplo, a bacia do Rio Nilo. Tá? Por quê? O Rio Nilo atravessa o deserto do Saara. Tudo bem que o semiárido brasileiro não é tão árido quanto o deserto do Saara, mas ele serve como referência. Então, analogia. Então, buscar em outros locais, em outros espaços, semelhanças existentes entre um processo e outro já estudado. Um outro exemplo bem rápido, por exemplo, a gente tem locais que está presente um solo de grande fertilidade, formado a partir da decomposição do basalto em solos em climas temperados, que é o solo conhecido vulgarmente como terra roxa. Ora, esses solos, eles existem em grande quantidade na região sul do Paraná, na região sul do Brasil, em largas porções do estado de São Paulo e muito marcante no norte do Paraná. Ora,
esses solos não estão presentes só aqui, existem outros lugares do mundo que nós vamos encontrar solos com essa mesma característica. Então, essa comparação é sempre importante. Depois, nós temos um outro princípio que é conhecido como princípio da causalidade. O termo me parece muito simples de estar entendendo. O que vem a ser o princípio da causalidade? É você buscar, então, as relações de causa e efeito. Dei o exemplo ainda há pouco a respeito de um tipo de solo muito comum no sudeste e no sul do Brasil, que é aquele solo vulgarmente conhecido como terra roxa. Ele se forma a partir do quê? A partir da decomposição do basalto, que é uma rocha ígnea, em áreas de clima quente e úmido. Então, qual é a causa da formação desse solo? Essas condições, primeiro, a matéria-prima, né, que é o tipo de rocha existente, e segundo, o clima que vai permitir esse tipo de formação. Então, é você buscar as relações de causa e efeito. Bem, ainda, né, um outro princípio, que é o princípio da conexão. Conexão dá ideia para a gente de interação. Então, as coisas estão conectadas, estão interligadas, estão, né, em contato. Então, significa dizer o seguinte, que nada acontece de forma isolada. Existe uma conexão entre os fatos. Existe uma relação contínua, né, que vai provocando uma interação entre os vários fatos geográficos. Tá? Então, o princípio da conexão é um deles. E ainda, né, um último, entre os mais importantes, que é o princípio da atividade. Tá? O princípio da atividade é o princípio no qual a gente vai partir do pressuposto que é necessário que eu estude o passado para compreender o presente e para que possamos também fazer uma previsão de forma científica, é claro, dos acontecimentos no futuro. Tá? Então, as coisas são dinâmicas. Aquilo que existe hoje, ele é fruto de um passado, de ocorrências que nós tivemos no passado e que se apresenta assim nesse momento. E podemos fazer uma previsão de como ele vai estar ali à frente. Assim como uma paisagem de um ambiente qualquer. Né? Então, pensando, por exemplo, numa cidade, numa área urbana, essa cidade está hoje assim, com esse formato, porque ela teve um processo de construção ao longo da sua história. E que daqui para frente, a gente, dependendo das ações que se façam hoje, né, elas vão tomar um caminho ou outro. Então, esses 5 grandes princípios são princípios que nós aplicamos, em geral, na geografia, para que a gente possa explicar os fatos e os fenômenos geográficos. Bem, além disso, nós temos ainda algumas outras questões extremamente importantes, que são alguns conceitos que nós podemos chamar assim de categorias espaciais. Bem, quando nós falamos em geografia, a gente vai observar o seguinte, o que a geografia estuda? O que é a geografia? A geografia é uma ciência, né, que nos primórdios, né, se dizia o seguinte, geografia é a ciência que descreve a superfície da Terra. Nós pegarmos a etimologia da palavra, então, geografia, geo, terra, grafia, descrição. Tá? Essa descrição da Terra, durante muito tempo, ela foi entendida como a principal finalidade da geografia. Até por isso, que até nos dias de hoje é bastante comum se acreditar que a geografia é uma disciplina, é um conhecimento que deve ser memorizado, que deve ser decorado. Tá? Isso é uma meia-verdade. Não que isso não proceda. Né? A geografia se encarrega, sim, de descrever paisagens, de descrever fatos geográficos, mas ela não faz só isso. Cabe a ela ainda outras funções. Né? Cabe a ela, né, explicar, analisar, né, fazer sínteses. Então, o trabalho da geografia é um pouco maior e é mais complexo do que essa simples descrição da Terra. Volto a dizer, a descrição ela é importante, mas ela não é suficiente. Tenhamos isso bem claro. Bem, o objeto de estudo da geografia.
né, que é onde a gente vai estar desenhando todos os processos geográficos. Então, o que a geografia estuda? A geografia estuda o espaço. Tá? Que espaço é esse? O espaço terrestre. Né? Esse espaço, ele é um termo que ele não é exclusivo da geografia. Até por isso, e não só esse termo, mas como outros termos nós vamos utilizar aqui, eles não são de exclusividade da geografia. E por isso ele tem, assim, vários significados. Mas o que nos interessa agora aqui é o significado que esses termos têm para a geografia. Então, quando nós falamos em espaço, isso pode ser uma área grande ou pequena, e até isso, grande e pequena, é muito relativo. Né? Então, o espaço em si. Então, vamos tomar como exemplo o espaço terrestre, a superfície da Terra. Bem, essa superfície da Terra, é nela que as relações serão produzidas a fim de construir a geografia. Lembrando que ainda há pouco eu fiz uma observação que a geografia, ela se constrói a partir da relação entre sociedade e natureza. Tá? Bem, então esse espaço, ele é algo bem amplo. É como se ele fosse um conjunto. Tá? E esse espaço aqui, eu consigo fazer nele uma divisão, pelo menos duas divisões. Tá? Então eu vou ter o quê? O espaço natural, tá? Que é formado pelos elementos da natureza. E que elementos são esses? É aquilo que a gente observa como sendo, por exemplo, a geologia, o relevo, a hidrografia, as paisagens vegetais, né? O clima, assim por diante. Tá? Entendendo sempre que esse espaço natural, ele é um espaço que ainda não ocorreu o trabalho do homem. Não houve uma alteração de modo que ele se apresenta de forma natural. Aí você pode estar perguntando, professor, mas existe ainda locais na Terra onde o homem não alterou? São pouquíssimas as áreas. Todavia, o espaço natural a gente entende como sendo o espaço no qual não houve ainda uma interferência humana. Bem, o outro espaço que nós vamos ter é o espaço propriamente geográfico. Tá? Esse espaço, sim, é o espaço construído pelo homem. Toda e qualquer interferência, né, realizada pelo homem já torna esse espaço um espaço geográfico. Voltando a um exemplo dado ainda há pouco, no qual me referi à Antártida. Antártida é um dos espaços que nós ainda podemos dizer que ele é o mais próximo do natural que nós temos. Todavia, muito embora ele não tenha ali uma ação do homem de forma a ocupar, a explorar economicamente, mas em partes da Antártida nós temos centros de pesquisa, como nós no Brasil aqui temos o nosso. Tá? Então, vários países do mundo mantêm ali um centro de pesquisa, então o homem está presente ali, muito embora seja um dos espaços mais naturais, mas já é considerado um espaço geográfico. Assim como outras áreas, né, ainda, por exemplo, no interior da Amazônia, que por mais que ainda nós tenhamos uma grande e vasta floresta, mas já existe a intervenção humana ali. Portanto, né, quase todos os espaços da superfície terrestre são espaços geográficos. Bem, todavia, né, quando nós estudamos esse espaço, é necessário que a gente faça algumas considerações acerca de algumas categorias, e o termo é esse, categorias espaciais. Então, o que nós vamos entender como sendo esses espaços? Então, vejam bem que alguns desses termos são conhecidos por nós da geografia e por outros, né, e até pelo senso comum. Então, por exemplo, lugar. Uma palavra comum essa, né? Um lugar. O que é um lugar? É uma área qualquer? Esse lugar pode ser qualquer lugar. Para nós, na geografia, o termo lugar, como uma categoria espacial, é aquele espaço na qual o ser humano mantém laços de afetividade. Por exemplo, na cidade onde você mora, no bairro onde você foi criado,
a pracinha que você costumava brincar, jogar futebol, ou então andar de bicicleta. Você mantém com esses locais uma relação afetiva. É a sua casa. Né? Então, uma cidade, um bairro residencial, ele é formado por casas, sendo uma delas a que você mora. Essa casa que você mora, onde nós moramos, nós costumamos dizer que nós temos um lar. Né? Então, nesse lar, a gente tem ali uma relação, né, de muita proximidade entre as pessoas que estão ali, com os objetos que ali estão, com a própria casa em si. Então, o lugar, ele é todo e qualquer espaço geográfico, ele é parte desse espaço maior, mas ele é todo e qualquer espaço, né, que podendo ser maior ou menor, geralmente são espaços pequenos, onde nós mantemos uma certa relação de afetividade. Tá? Bom, aí, dentro de uma outra categoria, bastante trabalhada também, e uma palavra muito conhecida de vocês, que é o quê? Né? É a palavra paisagem. Tá? O que é uma paisagem? Eu diria que, num primeiro momento, quando a gente escuta o termo ou lê esse termo paisagem, a gente sempre tende a lembrar de uma praia, de uma floresta, de um ambiente que guarda elementos naturais. Entretanto, a paisagem não se limita a isso. A paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos abarcam. É toda a nossa visão de um determinado espaço qualquer. E esse espaço, ele pode ser natural ou ele pode ser geográfico, como na maioria das vezes o é. Então, né, se eu tenho no meu bairro, né, uma área mais elevada que eu consigo, ou até mesmo um mirante que eu consigo, eu vou lá e observo a cidade, ou um edifício, né, de uma quantidade maior de andares, na qual eu consigo visualizar a cidade. Tudo que eu estou vendo ali é uma paisagem. Então, essa paisagem, ela costuma ser o concreto, aquilo que nós conseguimos ver, mas também temos que levar em consideração o quê? Que existe essa paisagem, daquilo que eu vejo, mas ela tem que ser acrescentada por as sensações que ela me remete. Então, eu tenho que considerar outros elementos, como, por exemplo, a audição, o olfato, o tato, e até mesmo os sabores desse local. Então, tudo isso, ela adquire, inclusive, uma conotação cultural. A paisagem, ela acaba tendo, assim, um conceito polissêmico. Ele não se resolve por apenas um conceito. Ele é uma noção, ele é uma espacialidade na qual eu posso ter várias interpretações. Sobretudo, levando em consideração aquilo que a minha vista alcança. Lembrando que a paisagem, ela é um retrato, ela é um momento, tá? Ela tem um passado, que a construiu, e daqui a algum tempo ela vai se modificar. Então ela é muito dinâmica, ela vai depender das ações da sociedade sobre um determinado espaço geográfico. Então é um dos termos mais utilizados, mais discutidos, quando nós falamos em espaços geográficos. Bem, ainda podemos colocar mais um outro termo que é bastante relevante, que é a região. O que é a região propriamente dita? Então, regionalização. É quando eu tenho um espaço e eu vou fazer uma divisão, eu vou fazer uma separação. Por exemplo, dentro de uma cidade nós temos os bairros. Os bairros são regionalizações desse espaço geográfico. Dentro do Brasil, nós temos, por exemplo, as 5 macro-regiões do IBGE. Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Tá? Então, nós podemos fazer essas divisões com base em vários critérios. Então, quando eu faço essa divisão abordando determinados critérios, que podem ser critérios físicos, podem ser critérios econômicos, podem ser critérios políticos, eu estou regionalizando. Então, regionalizar é você, então, separar, levando em conta as semelhanças que algumas áreas têm em relação umas às outras. Quando eu digo, por exemplo, a região mais industrializada do Brasil, estou me referindo à região Sudeste, a região que apresenta os elementos naturais mais ainda menos explorados. Eu vou me referir à região Norte, a região que tem
né, hoje, a maior, né, e mais tecnológica agricultura do Brasil, estou me referindo à região centro-oeste. Então vejam só que critérios eu estou usando, basicamente critérios econômicos para fazer essa divisão. Então o termo região é um termo também importante e por último a gente tem, né, uma outra unidade que é o território. O que vem a ser o território? O território são aqueles espaços, né, que são delimitados, ele tem uma grandeza, ele tem uma fronteira, eles são delimitados, né, por e através de relações de poder. Então esse território ele pode ser institucionalizado, olha, por exemplo, o território paranaense, o território matogrossense, o território baiano, o território brasileiro. Tá? Então, nesses locais todos, a gente sabe que existe uma organização, existe uma sociedade, existe um governo, existem normas que regem tudo isso. Tá? Da mesma maneira, a gente tem esses territórios que são institucionalizados, como temos também alguns territórios que não têm essa característica. Né? Então, por exemplo, o território da criminalidade, né? O território de um aspecto cultural. Por exemplo, você tem um local que, durante, né, um período, imagine, por exemplo, um estádio de futebol. Então você tem ele em determinados momentos, ele é o território do esporte. Em outros momentos está acontecendo um grande, um mega, ultra show musical. Aí naquele momento ele adquire uma outra característica. Bom, gente, inicialmente, então esses conceitos são conceitos importantes dentro do conhecimento geográfico. Nós vamos estar utilizando eles, né, sempre dentro de qualquer estudo geográfico que estaremos realizando. Tá? Então, portanto, né, por hoje nós ficamos por aqui, né, e até a próxima aula.